sempre que a gente tem o início de um novo mandato presidencial, são muito marcantes os primeiros 100 dias do governo, né? As ações essenciais que esse novo governo toma, ou para rever, ou para compor novas medidas. No caso do governo Bolsonaro, a tônica dos discursos do Lula, dos seus ministros até aqui, tem sido a reconstrução. Esse é, inclusive, o slogan desse novo mandato. Como você avalia essas medidas que foram tomadas até aqui? Se a gente olha a nova marca do governo Lula, ela é uma marca de reconstrução, de união, alianças, mas ela é uma marca de diversidade que está expressa nas cores, né? Para nós, era muito importante ter um governo balanceado, que representasse, no seu primeiro escalão, a composição da população brasileira. E a gente viu um avanço, né? Nós tivemos um avanço, nós temos aí 11 mulheres, não foi suficiente, mas a gente entende que esse é um momento de muita composição, com muitos aliados que fizeram parte dessa grande articulação. E, além da gente ter visto, a gente viu ministérios simbólicos muito fortes, né? O próprio desmembramento do antigo Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, né? O Ministério da Família, uma coisa absolutamente inexplicável. Você só pode ter um Ministério da Família se você quiser impor o modelo de família para a população. Então, você ter desmembrado, ter o Ministério dos Direitos Humanos, ter o Ministério da Mulher, ter o Ministério de Igualdade Social dos povos originários, são ministérios fundamentais e que mostram que a terra arrasada é tão grande que, para você reconstruir, você precisa ter um trabalho profundo, específico desses atores sociais. Você precisa reconstruir relações e entendimento tanto da sociedade quanto do setor público, da importância desses setores sociais. Então, Lula vem com o Ministério dos Direitos Humanos, retorna com o Ministério das Mulheres, faz um Ministério também de Igualdade Racial e dos Povos Originários. A minha pergunta é, do ponto de vista da formatação de políticas públicas, né, para atender a esses públicos, né, e desses desafios, você acha que é mais acertado haver essa distribuição entre pastas? Bom, eu acho que exatamente esse grupo de ministérios que você me mencionou, eu acho que faz sim. Porque, por exemplo, no caso das mulheres, da população negra, né, são a maioria da população brasileira. E sempre foram tratados com os trabalhadores, né, sempre foram tratados com menor importância. Então, o Ministério, ele tem um simbolismo importante, que a gente não pode negar. Seguramente haverá uma articulação muito grande, porque são ministérios que se interrelacionam, né? A gente sabe que o enfrentamento à desigualdade, ele demanda um esforço intersetorial, né? Isso não é nenhuma novidade. O que eu queria saber de você é se você acha que nesse cenário de terra arrasada, né, que é o que temos em todas as áreas aí deixadas pelo Bolsonaro, se o desafio avança no sentido de qual articulação vai ser necessária para, de fato, essa formatação de políticas públicas tão abrangentes e, ao mesmo tempo, tão específicas, né? Porque temos vários públicos, nesse momento, padecendo de alguma violação de um direito básico, né? Violação à saúde, violação ao trabalho, aos direitos humanos. Como é que você vê? Piora esse desafio da articulação nesse cenário deixado por Bolsonaro? Para quem acompanhou, né, os dois primeiros mandatos, os dois primeiros discursos do Lula, e agora ouvindo o terceiro discurso dele, o terceiro discurso dele teve um elemento diferente, que foi o foco nas desigualdades. O Lula ter trazido, o presidente Lula, o tema de que a nossa sociedade precisa assumir o compromisso de enfrentar e reduzir as desigualdades, para mim, uma novidade do que foi o discurso e o compromisso dele. E isso traz para nós um elemento muito importante, porque quando a gente fala do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, e dos povos originários, né? E quando a gente fala desses setores da sociedade, nós estamos falando de setores
que são aqueles que mais sofrem com as desigualdades. Quando a gente pega qualquer índice econômico-social, você vai chegar lá embaixo e quem tem menos? Mulheres negras, ou dependendo do que você pega, os povos indígenas também, né? Então, nesse sentido, esse compromisso com o enfrentamento das desigualdades, ele é de extrema importância, porque nós estamos em 2023, né? Ou seja, a gente está no século XXI. A gente está em outro momento da história, né? E nesse momento da história, essa concentração de riqueza que o nosso país apresenta, ela é inaceitável, ela é humanamente inaceitável. Agora, vai exigir uma grande articulação, porque esses ministérios sozinhos, eles podem fazer políticas afirmativas, né? Mas existe aí um peso do modelo econômico, da forma do nosso desenvolvimento, que reproduz desigualdades. E o governo Bolsonaro, ele aumentou as desigualdades a partir da exclusão que ele fez dessa população, de não reconhecer os direitos. É aquela velha história, o Brasil é um país que tem cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. Gente, isso é a destruição de qualquer sociedade.